às vezes mesmo quando nós estabelecemos a vontade de Deus em nós e seguimos a vontade de Deus, há momentos da nossa vida em que surgem uma série de dúvidas, não é? Uma série de dúvidas. Será que estou na profissão certa? Será que eu fui para este curso porque os meus pais me empurraram para aí? Será que eu estou a fazer o que é certo em termos profissionais? Será que Deus tinha outra coisa para mim e eu enganei-me? Não é? Será que eu estou casado com a pessoa certa? Não é? Antigamente havia aquelas histórias na igreja onde eu cresci, não é? Não sei se vocês tiveram as mesmas histórias, não é? Os velhinhos diziam assim, olha, está ali um marido bom para ti. Não é? E as pessoas nem sequer oravam pela vontade de Deus. Está ali um marido bom para mim na igreja. Ele é tão bonzinho, não é? Vocês lembram-se dessas histórias? Vai lá falar com ele é tão bonzinho. E as pessoas, coitadas, pensavam que aquela voz era a voz de Deus, era a vontade de Deus. E depois casavam, passados uns anos, vinha a irmãzinha assim, as velhinhas disseram que ele era tão bonzinho, mas elas é que não o conhecem bem, não é? Então, havia sempre dúvida acerca se casaram bem, se não casaram bem, se era a vontade de Deus, se não era a vontade de Deus, não é? E nós sempre questionamos, será que é a vontade de Deus o que eu estou a fazer? Será que é a vontade de Deus a pessoa com quem eu casei? Será que é a vontade de Deus eu dirigir o louvor? Será que é a vontade de Deus eu pregar? Será que é a vontade de Deus? Não é? Vocês não se questionaram sobre isso? Amém? Amém ou não amém? Amém? Não é? Às vezes, imagina, aquelas pessoas que têm 40 anos de casados, chegam ali, não é? Já estão rabugentos, não é? Já estão os dois rabugentos e perguntam, será que eu casei segundo a vontade de Deus? Bem, agora já não há nada a fazer, não é? Mas questionam, será que eu casei segundo a vontade de Deus? Será que eu não devia de fazer outra coisa na vida? Será que eu, em vez de estar ali a cortar o cabelo àquelas senhoras que às vezes são chatas, será que eu não podia ter tido outra oportunidade de fazer? Então hoje vamos tentar perceber como é que a vontade de Deus se discerne, não é? Eu vou dizer que isto é o exemplo que eu fiz muita coisa errada, não é? Ainda hoje às vezes eu questiono, será que eu estou a cumprir a vontade de Deus? Não é? Ainda hoje eu questiono. Normalmente, quer ver uma coisa que nos afeta em relação à vontade de Deus, quando nos aparece uma coisa estrondosa, brilhante, nós achamos que é a vontade de Deus. Isso é mentira. Muitas vezes isso é mentira. Às vezes, imagina um trabalho, você está num trabalho, não é? E você pensa que aquele trabalho é a vontade de Deus, mas de repente vem alguém que lhe diz assim, olha, vai para aquele emprego que te dão mais 1000 euros. E você pensa, mais 1000 euros é a vontade de Deus. Não é? E normalmente não é assim. Não é? A vontade de Deus não se mede por aquilo grandioso que nos oferecem. Não é? A vontade de Deus mede-se, não é, de acordo com aquilo que Deus vai trazendo ao nosso coração para realizarmos. Então a vontade de Deus, às vezes nós achamos, é muito, então é Deus. Não é? Às vezes nós achamos, é muito, então é Deus que está a falar. Eu agora vou para ali para outro emprego porque aquilo o salário é maior. E pensamos que é Deus. Não é? Agora vou casar com outro homem porque é mais bonito. Não é? E pensamos que é Deus. Então nós achamos que tudo o que resplandece é Deus. Mas às vezes não é bem assim. Ok? Então, tendo em conta os erros que eu cometi, tendo em conta as coisas que eu acertei, não é? Eu pensei, então eu vou falar acerca de como descobrir a vontade de Deus na nossa vida. E há uma coisa que eu tenho aprendido. O que eu sinto não serve de nada para perceber se é a vontade de Deus. Os meus sentimentos têm que estar fora da equação. Porque desde criança, desde jovem na igreja, nós dizíamos assim, estou a sentir da parte de Deus, então esta é a vontade de Deus. Mas enganoso é o coração do homem e muita coisa que nós sentimos não tem nada a ver com a vontade de Deus. E vocês estão, isso não é bem assim, não? Então faça lá uma retrospectiva acerca da sua vida e acerca de decisões que você tomou, acerca daquilo que você sentiu e veja lá se foi a vontade de Deus. Até podia ter dado certo, mas nem tudo o que dá certo é a vontade de Deus. Então eu quero ler este texto aqui porque eu quero descobrir a vontade. Olha, quero ver, eu fui para a Faculdade de Direito, tinha 17 anos, uma coisa assim. Entrei logo na Faculdade de Direito. Fiz o primeiro ano de Direito a estudar lá num jardim, a atirar com os livros para o ar, que não queria saber daquilo. E pensei, então se eu fiz o primeiro ano e está tudo feito, é a vontade de Deus.
E depois acabei... Mas eu detestava direito, eu não queria ir para direito, mas pensava que era a vontade de Deus, porque na igreja diziam, não, vai, porque depois um dia vais ser não sei o quê, e vais ter não sei o que mais. E eu pensava que era a vontade de Deus. E passado um ano saturei-me daquilo. Não é? Eu dizia, pai, e tal, eu gostava de ser ator. Os atores morrem à fome. Gostava de ser filósofo. Os filósofos morrem à fome. Gostava de ir para Belas Artes. Os pintores e não sei quem morrem à fome. Os únicos cursos que há é Medicina e Direito. E Economia. Então eu fui para Direito. Né? Eu pensava que era a vontade de Deus. Passado um ano estava saturado daquilo. Andei lá a passar os livros, a fingir que estudava muito. E pensava que... Mas hoje, quando há crises na minha vida, ainda penso, será que aquilo não era mesmo a vontade de Deus? Será que acabar o curso de Direito não era mesmo a vontade de Deus? Então eu equaciono, será que não era? Hoje estava quase reformado, 4.000 euros todos os meses no bolso, estava ali na boa, não é? Pensei, se calhar aquilo era mesmo a vontade de Deus. Mas não é? Depois fui para a tropa e pensei, a tropa se calhar é a vontade de Deus. Não é? Porque interrompeu o primeiro ano de Instituto Bíblico. E às vezes, quando vem uma crise, eu penso, agora estava na reserva, como tenente-coronel ou coronel, também 4.000 e tal euros por mês, já sossegadinho, se calhar aquilo é que era a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não quer dizer que nós tenhamos uma vida esplendorosa, que é tudo, não é, grandioso. Não. O que é a vontade de Deus para a nossa vida? A vontade de Deus para a nossa vida é cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Eu quero ler este texto. Eu não vou ensinar nada. Só vou estabelecer princípios. E a Bíblia diz o seguinte, então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Deus tem um propósito para a nossa vida, que é que nós façamos a sua vontade. A vontade de Deus, Deus criou-nos, você está nesta terra para estabelecer a sua vontade. No casamento, na casa, no trabalho, na igreja, nos dons que Deus lhe deu, em qualquer área da sua vida, você está aqui para estabelecer a sua vontade. E que ninguém fique frustrado no fim porque não realizou a sua vontade. Não realizou. Às vezes nós questionamos, será que a vontade de Deus é isto? Será que a vontade de Deus é aquilo? O que é que Deus tem para mim? Vocês não se questionam? É? Será que eu casei com a mulher certa? Será que eu devia ter tido mais filhos? Será que eu estou no emprego certo? Será que... nós questionamos, Deus, qual é a tua vontade? Não é? E mesmo nós, tendo feito muita coisa errada, porque desprezamos a vontade de Deus em momentos da nossa vida, ainda assim Deus está pronto a corrigir as coisas na nossa vida. Amém? O João, por exemplo, será que eu vou comprar outra casa? Será que não vou comprar outra casa? Não é? Qual é a vontade de Deus nestas questões todas? E aqui a Bíblia diz que nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. Ou seja, para que a vontade de Deus estabelecesse na minha vida. Por exemplo, a Isabel se calhar interroga-se. Se calhar eu sou... A vontade de Deus é que eu lidero o louvor, não é que eu lidero o louvor. Se calhar há pessoas aqui que conhecem a Bíblia e pensam muito, não é? E pensam, se calhar a vontade de Deus é que eu ensino. Mas agora imagine que eu conheço muito a Bíblia, não é? Porque todo cristão deve conhecer a Bíblia muito. Mas imagine que eu penso, se calhar a vontade de Deus é que eu ensino a palavra, mas depois eu não tenho aptidões técnicas, não tenho aptidões emocionais para ensinar as pessoas. Então não é a vontade de Deus eu ensinar, apesar de conhecer a Bíblia. Então nós questionamos muito, qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje? Vamos esquecer o que fizemos de errado. É? Vamos esquecer. Será que eu cumpri a vontade de Deus no meu casamento? Será que eu não cumpri? Esqueça isso agora. Qual é a vontade de Deus estabelecida hoje na nossa vida? Estamos a tempo de recuperar tudo. Que tudo nos seja restituído. Como é que eu vou aprender o que é a vontade de Deus? E a Bíblia diz que Deus tem um plano explícito para nós. Deus quer mostrar a sua vontade explicitamente à nossa vida. Mas há um requisito que eu tenho que cumprir. E qual é o requisito que eu tenho que cumprir? Agora, este é o primeiro ponto. Eu estou a dizer-vos isso não por teoria, mas por prática. Qual é o primeiro ponto que eu tenho que cumprir, o requisito que eu tenho que cumprir para começar a entender qual é a vontade de Deus? E isso vai chocar-vos um bocado. É eu pôr a minha vontade de lado. É eu pôr a minha vontade de lado. Se eu continuar a entender, a vontade de Deus tem que coincidir com a minha vontade, eu estou a estragar isto tudo.
E nós fomos ensinados nas igrejas em que, Deus está a falar comigo, esta é a minha vontade, é de acordo com, se calhar, a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa vontade. Então a primeira forma de eu encarar a vontade de Deus para a minha vida é eu pôr a minha vontade de lado, eu abrir mão da minha vontade, eu não me segurar à minha vontade. Então eu tenho que conhecer a revelação da vontade de Deus, e eu só conheço a revelação da vontade de Deus se eu puser a minha vontade de lado. E pode crer que isto é assim. Se eu continuar a insistir, não, esta é a minha vontade, ela vai ofuscar a capacidade de Deus revelar a sua vontade à minha vida, porque eu vou ficar focado na minha vontade. Qual é a minha vontade? Então, para que eu entenda qual é a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que conhecer o plano de Deus para a minha vida, e eu não tenho que impor a minha vontade. Diga lá, eu não tenho que impor a minha vontade. Se eu impuser a minha vontade, eu vou-lhe dizer isto com todas as letras. Concorde comigo ou não? Já estou habituado que muita gente não concorde. Se eu impuser a minha vontade em todos os aspectos, escute bem isto, eu nunca vou conhecer a vontade de Deus. Seja em que área for da minha vida, na educação dos filhos, no meu casamento, na relação com o emprego, na relação com a casa, na relação com a igreja, na relação com os dons, na relação com o que tenho que fazer para Deus, na relação no trabalho. Eu nunca vou conhecer a vontade de Deus se eu continuar a insistir em impor a minha vontade acima de tudo. Então o primeiro requisito é que eu tenho que largar a minha vontade para conhecer o plano de Deus, para desimpedir o caminho para que o plano de Deus me seja revelado. E vocês dizem, onde é que isso está escrito? Olha, no Getsemane, como é que você pronuncia? Eu digo Getsemane, outros dizem outra coisa. No Getsemane, Jesus pediu ao Pai, e era Jesus, para afastar a vontade do Pai, ele pediu 3 vezes. Pai, afasta de mim este cálice. Pai, então, até para Jesus, era difícil fazer a vontade do Pai. E você diz, para mim não. Eu estou aqui disposto a fazer a vontade de Deus. Não é verdade. Para nós é muito difícil fazer a vontade de Deus. Para nós é muito difícil largar a nossa vontade. Para nós é muito difícil largar o nosso sentimento. Para nós é muito difícil. Enquanto não largarmos o nosso sentimento, nós não temos esclarecimento para entender a vontade de Deus e revelação para entender a sua vontade. Então eu tenho que largar o meu sentimento e a minha vontade para ser esclarecido naquilo que Deus quer para mim. Até o próprio Jesus disse 3 vezes, Pai, se puderes, afasta a tua vontade de mim. Se puderes, afasta de mim este cálice. E sabe, a Bíblia diz que houve uma grande agonia em Jesus, no Getsemane. Provavelmente foi a maior agonia, não é? Uma grande agonia em Jesus no Getsemane. E essa agonia significa, no contexto literal da Bíblia, significa que Jesus estava a lutar com 2 coisas dentro dele. Uma luta feroz, 2 lutadores. Vocês conhecem aquela luta grego-romana, quando eles se agarram e lutam um com o outro e deitam um ao chão? Jesus estava a enfrentar uma luta dessa natureza dentro dele. A sua vontade e a vontade do Pai. E Jesus disse, e era uma agonia tremenda. Esta palavra agonia significa isso. Alguém que está desesperadamente a lutar uma luta com 2 situações. Uma personalidade de um lado, outra personalidade do outro. 2 lutadores dentro de si mesmo. E às vezes nós lutamos assim, a minha vontade e a vontade de Deus. E aquilo cria uma agonia em nós. E Jesus teve uma agonia porque ele disse, Pai, se puderes, livra-me da tua vontade, livra-me deste cálice. E depois Jesus reconhece e disse, olha, eu vou abrir mão da minha vontade, Pai, que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua. Amém? Que se faça a tua vontade. E deixe-me dizer uma coisa. Eu estou a sentir. Esqueça o sentimento. Não é o sentimento que determina a vontade de Deus na sua vida. É a revelação daquilo que Deus tem para si. Então, o próprio Jesus, ele estava com dificuldades de ouvir a voz de Deus, o Espírito de Deus, a palavra de Deus. O próprio Jesus. Então, o que é que tem que sobrepor na nossa vida? A voz de Deus. O que é que se tem que sobrepor na nossa vida? O Espírito de Deus. O que é que se tem que sobrepor na nossa vida e tem que ser dominante? A palavra de Deus. A voz dominante, diga lá comigo, a voz dominante deve ser a voz de Deus. Acima de todas as outras vozes. Amém? Jesus sabia, ele veio com um propósito específico.
Acha que Jesus aos 30 anos não sabia qual era o propósito para a vida dele? Ele sabia. Ele sabia que o propósito para a vida dele era morrer pela humanidade, para salvar a humanidade. Ele sabia isso. Ele sabia qual era a vontade específica de Deus. Ele sabia que tinha sido revelado qual era a vontade para a sua vida aqui na Terra. Mas ainda assim, ele teve uma dificuldade em entender, não é? Em assumir que a vontade de Deus era aquela. Quanto mais nós. Não é? Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Quer começar a compreender? Ponha a sua vontade de lado. Ponha a sua vontade de lado. Há muita gente que diz assim, Deus está comigo porque este é o meu sentimento. E depois dão-se mal com isso. Depois ficam frustrados no futuro. Não é? Logo, não se vê. Mas no futuro, depois, as consequências de ter assumido algo que não era de acordo com o propósito de Deus, traz grande frustração. Amém? Então, o próprio Jesus estava a lutar, não é? Em agonia. 2 lutadores lutavam entre si na alma de Jesus. O seu espírito sabia qual era a vontade de Deus, mas havia uma luta dentro de Jesus. Amém? Então, às vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas ainda assim a nossa vontade tende a sobrepor-se. Mas Jesus abandonou os seus próprios desejos. Diga lá comigo, Jesus abandonou os seus próprios desejos. E apesar daquilo tudo, agora isto é que é importante, se não aprendeu mais nada hoje, ouça isto, Jesus abandonou os seus próprios desejos e assumiu que ia fazer a vontade de Deus, e agora escute isto, que isto é importante, sem nenhuma distração. E o grande problema que nos afeta em relação ao discernimento da vontade de Deus para a nossa vida é que nós nos distraímos. Por exemplo, em relação a um emprego. Eu estou aqui a ganhar 1.500 euros, mas agora estão-me a oferecer 1.800, se calhar eu fico distraído com os números. E se calhar vou para outro emprego, porque sinto que vou ganhar mais, vejo que vou ganhar mais, e aquilo não é a vontade de Deus na minha vida, porque provavelmente eu tenho um propósito para cumprir no emprego onde ganho só 1.500 euros. Eu não estou a dizer que os 1.800 euros não possa ser a vontade de Deus. O que eu estou a dizer é que se eu for apenas pela minha vontade, pela minha percepção, pelo meu sentimento, eu posso me dar mal com isso. Não é? E Jesus posso ser distraído com isso. E Jesus, e há tanta coisa neste mundo para nos distrair em relação à vontade de Deus. Sabe porquê? Porque no fim, quando morrermos deste corpo e formos ter com Ele, nós temos que lhe apresentar o fruto do propósito para o qual Ele nos criou. E nós chegamos lá, e o que é que lhe vamos apresentar como fruto do propósito para o qual Ele nos criou? Imagine que Deus o criou para ser um médico, porque ia ter um propósito naquele hospital, ia salvar pessoas naquele hospital, ia gerar vida naquele hospital. E você decidiu ser outra coisa qualquer. E você chega diante de Jesus e diz, olha, segundo a minha vontade e o meu sentimento na altura, eu decidi ser isto. E Jesus dir-lhe-á, não, mas não era isso que eu queria para a sua vida. Não é? Agora, qual é o fruto que me apresentas da minha vontade, do meu propósito na tua vida? Então Jesus sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida e depois daquela luta lá no Getsémani, ele decidiu, não, eu não vou fazer a minha vontade, eu não me vou deixar distrair, eu vou à cruz. Porque o problema de Jesus não era morrer por nós. O problema de Jesus era que na cruz ele ia separar do Pai, porque ele ia levar todo o nosso pecado. E daí ele deixou-se distrair por isso. O problema de Jesus, ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia dar a sua vida. Ele sabia que ia verter o seu sangue. Ele sabia que ia agonizar na cruz. Esse não era o problema dele. Ele sabia que veio por causa disso. O problema dele é que ele sabia que quando estava na cruz, ele ia dizer, Pai, Pai, porque me desamparaste. Deus meu, porque me desamparaste. Esse era o problema de Jesus. E ele está, no Getsémani, ele estava-se a deixar distrair, porque sabia que na cruz ele ia separar do Pai, porque carregava o nosso pecado. Então, há muitas distrações na nossa vida que tendem a ofuscar o sentido, distrair-nos do sentido da vontade de Deus para a nossa vida. Então, primeira coisa, eu não me posso distrair, porque há uma luta dentro de mim, há uma luta dentro de si, todos os dias, para saber qual é a vontade de Deus. Todos os dias. Nós temos esta luta diária para saber se devemos fazer isso, se devemos fazer aquilo, se devemos falar com esta pessoa, se não devemos falar com esta pessoa, se devemos orar por ali, se não devemos orar por acolá. Não, todos os dias há uma luta dentro de nós, mas todos os dias também temos o esclarecimento da parte do Espírito Santo, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para aquele momento. Todos os dias.
Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Agora, o que é importante é que eu diga, não, eu vou pôr a minha vontade de lado. Eu vou pôr o meu sentimento de lado. Isso não importa agora. Amém? Eu vou pôr para que a vontade de Deus seja esclarecida. E eu possa fazer como Jesus. Nunca me distrair quando se trata de cumprir o propósito de Deus na minha vida. Agora, há outro segredo aqui. E este é o grande segredo, na minha perspectiva. É quem quer cumprir a vontade de Deus tem que ser servo. Amém? Tem que ser servo. A única condição de um cristão que advoga o facto de que ele está a cumprir a vontade de Deus e percebe isso, é ser servo. E você dir-me-á assim, mas eu sou filho. Eu tenho as condições. É verdade, você é filho. Mas à luz da Bíblia, nem os filhos fizeram o que o pai queria. Porque na história do filho pródigo, nem o filho que saiu de casa, nem o que ficou em casa, obedeceu ao pai. Então, às vezes, como filhos, mesmo como filhos, tendo condição de filhos, tendo as promessas de filhos, muitas vezes nós desobedecemos ao nosso Pai Celestial, mesmo como filhos. Mesmo como filhos desobedecemos. Sabe quem é que nunca desobedece? O servo. E vou-lhe contar aqui uma história simples. À luz da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, os homens de Deus, diga lá assim, os homens de Deus, sabe como é que eles consideravam eles próprios? Paulo, servo de Jesus Cristo. Pedro, servo de Jesus Cristo. Sabe o que é que isto quer dizer? Escute bem isto. Escute bem isto. O servo nunca faz a sua própria vontade. O filho, muitas vezes, insurge contra os pais. O filho, muitas vezes, não obedece. Não é? Nós somos filhos, mas você obedece a Deus todos os dias? Nessa relação de pai e filho? Não. Nem sempre obedecemos. Os filhos, muitas vezes, desobedecem àquilo que o Pai Celestial pretende de nós. Mas o servo não pode desobedecer. O servo, à luz da Bíblia, não tem condições para fazer a sua vontade. Deixe Deus falar ao seu coração. Então, como é que eu posso descobrir a vontade de Deus na minha vida? Querendo ser servo. Amém? Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Querendo ser servo. O servo na Bíblia significa isto. Escute bem. E você vai repetir comigo, porque pelo menos leva essa frase nos ouvidos para casa. O servo é aquele que, à luz da Bíblia, deixa a sua vontade de lado. É isso, não há outra hipótese. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Seja servo. Você quer saber o que é que pode fazer no reino de Deus? Seja servo. Você quer saber como é um marido em casa? Seja servo. Você quer saber como é uma mulher em casa? Seja servo. Você quer saber como é um bom pai, um bom filho? Seja servo. Você quer saber quais são os dons onde Deus vai usá-lo na igreja e no reino? Seja servo. Você quer saber quem não é casado com quem vai casar? Seja servo. Você quer saber como gerir a vida no seu trabalho? Seja servo. Amém? Porque aquele que é servo não põe como dominante a sua própria vontade. Aquele que é servo entende que está sujeito à vontade do mestre. Amém? Então, se eu for servo, eu vou ter condições para discernir explicitamente qual é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Amém. Então o servo é aquele que deixa a sua vontade de lado. O servo deixa a sua vontade de lado. No Novo Testamento, os homens usaram a expressão servo para mostrar que estavam rendidos à vontade do mestre. E eles nunca fizeram. Você quer uma vida gloriosa? Olha, Paulo morreu de uma morte horrorosa. Pedro morreu de uma morte horrorosa. Todos os apóstolos de Jesus morreram, à exceção de João, de coisas horrorosas. Então eles podiam dizer assim, se calhar não é a vontade de Deus. Eu agora estava aqui tão bem a pregar em Jerusalém e agora obrigam-me a ir não sei aonde, para morrer. Então a nossa vontade condiciona o discernimento acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Eles quase todos morreram de mortes horrorosas. Mas cumpriram o plano de Deus para as suas vidas. Quando eles chegaram ao céu, eles apresentaram a Jesus o fruto do cumprimento do propósito de Deus e da sua vocação na sua vida. Amém? Então, primeira condição, eu tenho que pôr de lado a minha vontade. Segunda condição, eu tenho que não me distrair, como Jesus não se distraiu em cumprir o propósito para a sua vida. E há tanta coisa que nos leva a distrair. Tanta coisa sem sentido, que nos confunde. Terceira coisa, eu tenho que assumir a minha condição de servo. Porque o servo não tem direito à sua vontade.
O servo tem o direito de cumprir a vontade de Deus na sua vida. A maioria das pessoas na Bíblia que se chamaram servos, eles deixaram os seus planos para fazer a vontade de Deus. E nós viemos a este mundo para cumprir a vontade de Deus e o propósito de Deus. E eu já ouvi pessoas dizer assim, se calhar Deus já não tem nada para mim. Mentira. Se calhar Deus já não tem um plano para a minha vida. Isto é diabólico, essa frase. Se calhar Deus já não me quer usar, tenha você 80 anos, tenha você 10. Deus quer cumprir o propósito para o qual Ele o criou. Onde é que você vai buscar isso na Bíblia? Eclesiastes 3:1. Vamos lá ler. Amém? Escute, eu já ouvi pessoas a dizer, eu já não vou fazer nada por Deus. Por favor, não diga isso. Deus está sempre interessado em que você e eu cumpramos. Mas eu já fiz tantas asneiras. Deus está sempre interessado, a partir do momento em que eu percebo como discernir a vontade de Deus e me assumo como servo da sua vontade. Deus está sempre interessado, tenha a idade que você tiver, a condição de vida que você tiver, Deus está sempre interessado em cumprir a sua vocação na sua vida. Amém? Porque é que você diz isso? Está aqui um versículo interessante que parece que não diz nada. Escute, tudo tem o seu tempo determinado. É verdade. Todos nós, a natureza, a Vera falou na videira, tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É verdade. Agora diga-me lá uma coisa. Você, na sua condição humana, vive aonde? Debaixo do... Você vive aonde? Ainda vive debaixo do céu. Não é? A Isabel vive debaixo do céu, a Ana Maria vive debaixo do céu, o Nelson vive debaixo do céu, o Jaquimário vive debaixo do céu, o Alexandre vive debaixo do céu, a Helena Ferreirinho vive debaixo do céu, a Tânia vive debaixo do céu, a Teresa vive debaixo do céu, a Albertina vive debaixo do céu. Todos nós vivemos debaixo do céu. Então ainda há o quê? Um propósito determinado para a nossa vida. Amém? Um propósito determinado para a nossa vida. Não fuja disso. Mas eu sinto. Já se está a distrair. Mas a minha vontade já está a criar objeção à vontade de Deus. Quem é que vive aqui debaixo do céu? Amém? Todos vivemos debaixo do céu. Até as pessoas que estão lá fora, que nós às vezes desclassificamos e até dizemos, são os perdidos. Deus tem um propósito para a vida deles. Amém? Deus tem um propósito para a vida deles. Está a entender o que eu estou a dizer? Deus tem um propósito debaixo do céu para estas pessoas. Amém? A Bíblia diz, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você vive debaixo do céu, há um propósito para a sua vida. Agora, você tem que pôr a sua vontade de lado, o seu sentimento de lado, considerar-se um servo, estar disposto a assumir a vontade de Deus na sua vida, ser esclarecido pelo Espírito Santo sobre essa vontade e dizer, pronto, é isto que Deus quer de mim a partir de agora. Amém? Deus, então eu tenho um propósito, porque eu estou debaixo do céu, tenho um propósito para viver de acordo, não com os meus sentimentos, mas um propósito para viver de acordo com o plano de Deus para a minha vida. A Eleni tem um propósito de Deus para a vida dela. A Eleni, chegaste a Portugal há quantos anos? 23. Se calhar algumas vezes na vida tu disseste, já não tenho propósito nenhum aqui, vou voltar para o Brasil. Isto já não dá nada, não é? Muitas vezes. Mas há um propósito para a Eleni debaixo do céu. Aqui, porque ela vive aqui, debaixo deste céu aqui. Amém? Então sabe, e às vezes quando nós somos tão teimosos, eu vejo isto na nossa vida, na vida de quase todos nós, quando nós somos tão teimosos, impomos a nossa vontade, impomos os nossos sentimentos. Deus tem uma forma tão hábil, e às vezes nós nem percebemos, e às vezes até com sofrimento, para nos fazer encarreirar pelo propósito dele que nós temos debaixo do céu. E às vezes quando nós nos apercebemos, eu estou diferente, agora eu entendo o que Deus quer para mim. Entendo o que eu estou a dizer? Amém. Deixe Deus falar ao seu coração. Então você tem que ter outra condição, a entender que ainda há um propósito para a sua vida. Se não houvesse, Deus já o tinha levado. Amém? Se não houvesse, Deus já o tinha levado. Agora, enquanto você viver, enquanto eu viver, que nós não nos distraiamos e que nós possamos cumprir intensamente esse propósito como Jesus cumpriu. Amém? Deixe Deus falar ao seu coração. Então, eu tenho que
encontrar o plano de Deus para a minha vida hoje. É urgente. Porque eu tenho que recuperar o tempo que eu gastei distraído. Então eu tenho que urgentemente dizer, Deus, este é o propósito. Não é a minha vontade, é o propósito dele para a nossa vida. Em todas as áreas. Amém? Ok. Eu vou ler Mateus 16, 25. Você conhece isto, não é? Por exemplo, 16, 20. O propósito para as pessoas que estão doentes não é só ser curadas. Não é? Imagino que Deus só queria curar pessoas na igreja. Isso era fútil, não é? Eu estou aqui só para ser curado. Não, eu estou aqui para assumir um propósito, o propósito que Deus estabeleceu na eternidade para a minha vida. E eu quero ler Mateus 16, 25. Você vai dizer assim, mas não é isso que está escrito. Jesus está a falar, e Jesus disse assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Então escute, aquele que quer salvar o seu plano, vai perder. Aquele que quer salvar a sua vontade, vai perder. Aquele que quer salvar o seu sentimento, vai perder. Aquele que quer salvar aquilo que lhe interessa, vai perder. Porque vida aqui engloba sentimento, vontade, plano, qualquer coisa na nossa vida. E Deus está a dizer, se tu queres salvar o teu plano, mais tarde tu vais perceber que perdeste. Se tu queres salvar a tua vontade, por teimosia, mais tarde tu vais perceber que perdeste. É? E há pessoas que já quiseram salvar o seu plano. Olha, eu vou-lhe dizer isto, há pessoas que disseram assim, nós dizemos, não vais por aí, porque por aí isso traz consequências. Não, isto é o que eu estou a sentir. Mais tarde tiveram consequências porque apenas sustentaram a sua direção naquilo que estavam a sentir. Esqueça o sentimento. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se Jesus fizesse o que estava a sentir, ele não tinha ido à cruz. Amém? Então, aquele que quer salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que quer salvar o seu plano, irá perdê-lo. Aquele que quer salvar o seu propósito, irá perdê-lo. Agora, se você quiser morrer para essa vontade e resgatar o propósito de Deus para a sua vida, irá ser salvo. Amém? E já viu grande responsabilidade quando nós chegarmos ao céu e Jesus disser assim, o que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste com o propósito para o qual eu te criei? O que é que tu fizeste? E nós podemos dar uma série de desculpas. O meu marido foi responsável, a igreja foi responsável, o pastor não era assim tão bonito e não falava tanto comigo, então ele também foi responsável. Não. A responsabilidade não é de ninguém. A responsabilidade é individual. O que é que eu fiz para estabelecer o propósito de Deus na minha vida? A partir de hoje que estamos a falar disso. O que é que eu fiz? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu vou fazer a seguir? Deixei os meus filhos andar à balda, a partir de hoje comecei a orar por eles todos os dias. Deixei o meu casamento andar à balda, a partir de hoje comecei a orar por ele todos os dias. Fiquei mais preocupado com o emprego. Há pessoas que se preocupam. Olha, uma vez eu tinha uma amiga que tinha um rapaz que trabalhava dia e noite no trabalho. Era gestor, levou o divã para o trabalho, porque era uma empresa grande. E ele, para ganhar dinheiro, ganhava tanto dinheiro, mas tinha o divã no trabalho para dormir. E um dia ele chegou a casa e o filho estava habituado a dormir com a mãe. E um dia ele chegou a casa e foi-se deitar na cama. E o filho virou-se para ele e disse, então Zé, estás cá hoje? Então há tanta gente que quer salvar a sua vida financeira, há tanta gente que quer salvar a sua vontade, há tanta gente que quer salvar como é que é? Na empresa, o estatuto na empresa, que acaba por perder a sua vida. Entende? Que acaba por perder a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? A partir de hoje. Não é? Qual é o propósito de Deus para a sua vida a partir de hoje? Amém? Como serve? E eu vou terminar. E de facto, não é? Há dois planos, o meu e o de Deus. E se eu perder a minha vida, eu vou ganhar. Mas é uma luta. É uma luta como Jesus lutou no Getsémani. É uma luta. Todos os dias há uma luta na minha vida. Todos os dias. Se eu devo fazer isto, se devo fazer aquilo, se devo cumprir o propósito para o qual Deus tem para mim ou não. Ou fazer a minha vontade. Todos os dias há essa luta. Todos os dias. E eu vou terminar. Romanos 12, 1. E você vai dizer, mas isto também não tem nada a ver. Tem a ver.
Romanos 12, 1. E agora eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não estou aqui a pôr versículos apenas para sustentar a pregação e que você vá para casa e diz, pelo menos ele leu 7 versículos ou 5. Não faço isto. Não é? Eu coloco estes versículos, que são aqueles que Deus fala ao meu coração, e para sustentar uma reflexão. Não é? E este versículo diz o seguinte, vocês conhecem, não é? Conhecem subejamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, vejam, pela compaixão de Deus. Esta palavra compaixão, Paulo está a dizer pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pela ação de Deus, pela compaixão de Deus. Há outras Bíblias que diz pelas misericórdias de Deus. Paulo está a dizer, eu rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em... E esta é a grande dificuldade. A nossa vontade. A nossa carne. E Paulo está a dizer, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se eu quero perceber qual é a vontade de Deus, eu tenho que sujeitar a minha vontade. Eu tenho que sujeitar a minha carne. Eu tenho que anular a minha carne. Eu tenho que anular os meus sentimentos, não é? Para que eu compreenda qual é a vontade de Deus. E Paulo, quando está aqui a dizer rogo-vos, este termo é muito interessante. Paulo diz assim, ele não estava lá. Escreveu uma carta aos romanos, mas Paulo disse assim, eu estou perto de vocês, eu estou a implorar-vos, eu estou a exortar-vos, eu estou a rogar-vos, eu estou a orar, eu estou aqui perto de vós, é como se eu estivesse aí perto de vós, a pedir-vos, por favor, anulem a vossa carne. É o que este termo quer dizer. Por favor, Paulo estava lá, e quando Paulo diz rogo-vos, normalmente na Bíblia, no Novo Testamento, numa carta de Paulo, quando Paulo diz isso, ele está de joelhos. Orar. E Paulo diz, eu estou aqui a interceder por vocês, eu estou aqui a lutar por vocês, eu estou a exortar-vos, eu estou a implorar, por favor, comunidade cristã Rio de Vida, por favor, eu quero que vocês entendam uma coisa, façam com que o vosso corpo, a vossa carne seja anulada, para que a vontade de Deus se expresse em vós. Façam com que o vosso corpo, a vossa vontade, o vosso sentimento, tudo o que vos distrai, seja reduzido a nada, seja sujeito à vontade de Deus na vossa vida. Paulo sabia a importância da vontade de Deus. Paulo sabia a importância do propósito de Deus para a vida dele. Amém? E para a nossa vida. E Paulo diz que, por favor, vocês façam-me um favor. Paulo diz, eu estou a implorar-vos, conquistem a vossa carne. Derrubem a vossa carne, anulem a vossa carne, vençam a vossa carne, por favor, porque isso vai trazer sucesso espiritual à vossa vida, conhecendo a vontade de Deus na vossa vida. Então Paulo diz, vocês coloquem a vossa carne, o vosso corpo que simboliza a vossa carne, o vosso corpo que simboliza a vossa vontade, o vosso corpo que simboliza o vosso sentimento. Paulo diz assim, por favor, eu estou aí perto de vocês a implorar-vos, por favor, reduzam a vossa carne, rendam-se à vontade de Deus, dediquem-se à vontade de Deus. E esta palavra, sacrifício vivo, o sacrifício era oferecido, e Paulo está a dizer, ofereçam a vossa carne. Ofereçam a vossa vontade, ofereçam o vosso sentimento, não vivam disso, ofereçam no altar. Eu estou a implorar isso para que vocês possam conhecer, não a vontade do mundo, como diz a seguir, mas para que vocês possam conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então como é que nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida? Reduzindo a nossa carne, a nossa vontade, o nosso sentimento. E sabe o que é que os crentes habituaram-se a fazer? Eu estou a sentir. Eu tenho uma vontade de não sei quantos. Eu agora penso que não sei quê. Reduza isso tudo. Se quer conhecer, sabe, a coisa mais infeliz é um cristão que sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida e o propósito de nunca realizar isso. Andar sempre distraído com a sua vontade, com a sua carne, com aquilo que o mundo lhe dá em termos de exuberância, etc, etc, etc. Então qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Primeiro, tenho que pôr a minha vontade de lado. Segundo, tenho que fazer como Jesus, não me distrair com coisa nenhuma. É para ir à cruz, Pai, é difícil, estou aqui numa luta imensa, mas eu vou à cruz. Terceiro, é ser servo. O servo não tem direito a expressar a sua vontade. A tua vontade é esta, Deus? Então eu vou fazer a tua vontade. É difícil? É, mas eu vou fazer a tua vontade. É muito difícil, mas eu vou fazer a tua vontade.
Debaixo da terra, debaixo do céu, toda a gente tem um propósito para cumprir. Eu estou debaixo do céu, eu estou vivo, tenho a responsabilidade de assumir esse propósito. Como mãe, como pai, como marido, como mulher, como crente, como cristão, como quem adora no louvor, quem dirige o louvor, quem está no som, quem está na escola dominical, quem está a trabalhar numa empresa. Eu tenho um propósito para cumprir. Amém? Então eu tenho que anular a minha carne. Porque se eu quiser salvar a minha carne, eu vou perder esse propósito.